É isso. Então, antes de mais, boa noite a todos, a todas. Por acaso, este grupo do ciclo é só de mulheres, pelo menos desta vez calhou só mulheres. Eu tive outros ciclos Ok. em que tinha homens e era sempre muito interessante. Mas neste foi só mulheres, achei interessante também, porque as coisas não são por acaso e geralmente coisas relacionadas com este chakra remete-nos sempre muito para este trabalho muito profundo com as mulheres, com os homens também. Os homens também foram bastante castrados ao longo destas décadas todas, com frases como, por exemplo, homem não chora, esse tipo de dinâmicas que às vezes nós não nos apercebemos, mas têm aqui um peso muito grande. Um, Antes de mais, obrigada às pessoas que estão aqui presentes e as que vão ver e as que vão entrar depois. Agradeço também aqui desde já a presença do Rui, porque para quem não sabe, eu escrevi lá no grupo, mas o Rui, se há coisa que me admira mais na pessoa que tenho aqui à minha frente é a forma como explica, expõe a dinâmica das constelações e como funciona todo este enredo. Por isso decidi convidá-lo hoje para fazer aqui uma conexão com o chakra da garganta, que eu acho que esta conexão é perfeita. Eu acho que não Hum. poderia ter lembrado de nada melhor. Vou passar aqui a palavra ao Rui para ele se apresentar, para ele falar aquilo que sentir agora e depois a conversa vai fluir, como já sabem, funciona assim. E o Rui tem aqui uma surpresa no final para vocês. Espero que vocês gostem. Rui, passa aqui a palavra. Pois há bocadinho já estávamos a conversar e não posso deixar de começar senão por também agradecer esta oportunidade, este convite, a confiança e estas palavras assim de boas-vindas e de reconhecimento. Muito agradecido. Muito agradecido também às pessoas que estão aqui. Podíamos estar aqui os dois sozinhos, mas não era a mesma coisa. Então é bem mais interessante com outras pessoas que se juntam. Sou o Rui, neste momento trabalho como terapeuta já há 10 anos, já dei outras voltas na vida, a minha formação de base é professor de Educação Física, trabalhei há alguns anos, depois desse uma grande reviravolta, tive 10 anos também a estudar para ser padre, e depois acabei por voltar às aulas de Educação Física e mais tarde, em 2014, entrei na área da saúde através da massagem de recuperação, pronto. E ao longo dos anos fui sempre fazendo diferentes formações, no sentido de ir procurar aquilo que me ajudava mais a ir à causa, Hum, à raiz das questões que as pessoas viviam. Porque a massagem é bom, sabe bem, mas fica ali um bocadinho na superficialidade, né? Não, hum, não vai à raiz. E, e das várias formações que fui fazendo, sempre um bocadinho focado nesse objetivo, de há 5 anos para cá, que estou a fazer formação em constelações familiares e a trabalhar com constelações familiares. Neste momento é a minha atividade principal, é fazer sessões individuais e sessões de grupo, muito dentro do âmbito das constelações, não exclusivamente, continuo a aplicar outras abordagens, outras terapias, mas de facto fui apanhado por esta visão sistémica das constelações, que no fundo é toda uma grelha com a qual se começa a olhar a vida e que influencia e permeia toda a nossa vida e que para mim tem feito todo o sentido, porque experimentei em primeiro lugar em mim o efeito transformador, o potencial transformador que têm as constelações, e a determinada altura foi mesmo começar a fazer a formação porque abriu o desejo de também proporcionar isso a outras pessoas. Então é isso, é assim um bocadinho nesse sentido que eu estou aqui hoje. Ah, e sinto-me muito feliz, ainda agora pus um post que eu fiz um inquérito às pessoas com quem que fizeram sessões comigo, então até publiquei o resultado. Para mim foi assim também uma prenda muito grande receber esses resultados, porque confirmam muito que eu estou a viver o meu propósito, a minha missão. Sinto que isto é assim a minha praia, as coisas fluem com naturalidade, sinto hum. que é mesmo qualquer coisa que tem a ver comigo. E então estou muito feliz a fazer o que faço e agradeço. É bom saber disso porque isso é uma coisa que não tem preço. Ou É, seja, nós estarmos nessa plenitude, sabermos que é por aqui que estamos a ir no caminho certo, que é exatamente esse caminho que precisamos trilhar, pelo menos neste momento da vida. E eu sim. estava-te aqui a ouvir e gostava que partilhasses aqui com as pessoas, se possível, aonde é que tu costumas fazer as tuas sessões presenciais, que é para quem tiver Uhum. interesse ir lá ter contigo. Ok. Sim, eu moro na Batalha e trabalho sobretudo na Batalha.
Pronto, também vou, mais raramente vou a Fátima, a Tomar, e a São João da Talha, que é mais perto de Lisboa. Certo? Pronto, são assim, em termos presenciais, são assim as zonas em que eu estou, e depois também trabalho muito online. E faz perfeitamente. Em termos de resultados, para mim é fundamentalmente o mesmo, não vejo diferenças, sendo presencial ou online. É claro que, sendo presencial, há outro, né, outro contacto, ver se a pessoa está ali, a expressão corporal, pronto, mas no fundo aquilo que interessa muito às pessoas é o resultado da constelação e aí não vejo assim, não vejo grande diferença. Confirmo, por acaso, confirmo isso que não há diferença nenhuma sendo presencial ou online. Também já passei por isso na pele e os resultados são muito, muito grandes, muito positivos. Hum. Às vezes, até mesmo dependendo da situação, resultados que se veem a curto e médio prazo. Há aqui Uhum. já coisas que levam mais tempo, são dinâmicas mais Sim. complexas, mas daquilo que eu observo, daquilo que eu já fiz, às vezes percebe-se logo ali uma diferençazinha logo ali ou nas primeiras semanas ou mesmo no próprio dia, já me aconteceu também. E, eu acho que é das melhores ferramentas e pelo menos aquela que mais me tem ajudado em sincronia com a hipnose, a Uhum. trabalhar as minhas questões mais profundas. Porque são duas coisas, tal como faço as palavras do Rui e as minhas, eu gosto de coisas que vão à raiz das coisas. Não é? E se a gente mexer, por exemplo, na mente subconsciente, se a gente lidar com o clã, com a nossa família de origem, nós estamos a ir à raiz das coisas e de muitas coisas até que nós nem tínhamos consciência. É. E até que a Anabela partilha aqui connosco a mensagem que fica muito feliz por estarmos a falar disso, porque há aqui às vezes pode haver esse preconceito com relação à parte online, à parte portanto, presencial também, mas não. Eu pelo menos Uhum. nunca notei diferença, vi Sim, sempre resultados. sim. Então, olha, Rui, eu gostava muito de puxar agora aqui para a mesa, para cima da mesa, uma temática que eu acho que foi a que mais me impulsionou a convidar-te aqui, que é quão poderosas podem ser as palavras durante uma constelação. Primeiro, o que é uma constelação? Vamos começar Uhum. por aí. Isso. Ah, Se calhar antes de falarmos da constelações propriamente, é bom só trazer aqui assim a perspectiva sistémica. Quando se fala em constelações familiares, há assim dois âmbitos. Um é aquilo que é o background, que é a filosofia das constelações. Eu às vezes comparo um bocadinho com o yoga. Quando falamos em yoga, habitualmente vemos as posturas corporais, não é? Estamos mais habituados a ver as pessoas no tapete, a fazer as posturas de equilíbrio e flexibilidade. Só que o yoga é muito mais que isso. É toda uma filosofia de vida ligada com uma espiritualidade, com alimentação saudável, com conexão com a natureza, com o universo, por aí fora. Pronto. E a constelação tem uma parte prática também, que é aquilo que normalmente nós falamos numa constelação familiar, mas importa muito é perceber também essa filosofia das constelações mais abrangente. E as constelações, no fundo, a filosofia sistémica ajuda-nos muito a trazer a consciência de nós, indivíduos, enquanto seres sistémicos, no sentido de pertencermos a sistemas, sistemas enquanto grupos de pessoas. E, e claro que o primeiro grande sistema a que fazemos parte é a família, porque é a nossa origem, é de onde nós viemos. Depois, quando nascemos, virá o sistema creche, escola, universidade, emprego, clube, associação, grupos de amigos, por aí fora. E no fundo, aquilo que nós somos hoje é o resultado da interação de todos esses sistemas. Naturalmente que o sistema que mais nos influencia é a família, por razões óbvias de herança genética, hereditária, pelos laços afetivos, mas acima de tudo, pelo sentido de pertença ao clã, porque o tema tem a ver com a voz do clã. É muito importante nós mantermos sempre consciente que nós ainda somos movidos pela necessidade visceral de pertencer ao clã como um sentido de sobrevivência e de identidade. No Uhum. tempo das cavernas, ser expulso do clã equivalia à morte mesmo, literal, não é? Porque a pessoa deixava de ter alimento, deixava de estar protegida. E então, durante muitos séculos, nós desenvolvemos essa associação entre pertença e sobrevivência.
Eu, para sobreviver, eu tenho que pertencer. Só que para pertencer ao clã, eu tenho que fazer como os do meu clã fazem, porque se calhar no clã ao lado vão fazer diferente. Portanto, a pertença ao clã, por um lado, dá-nos a sobrevivência, garante a sobrevivência, só que ao mesmo tempo molda-nos a nossa identidade, porque eu, para pertencer, tenho que fazer como faz o meu clã. Então nós fomos nos habituando, por um lado, a desenvolver estes laços muito fortes e, por outro lado, a ganhar uma identidade nessa pertença ao clã. E nós, ainda que hoje em dia já não estamos no tempo das cavernas, mas já estamos em circunstâncias muito diferentes, mas nós ainda continuamos a ser movidos por esse sentido de pertença ao clã, por essa necessidade de sobrevivência e de identidade. E isso faz com que nós acabamos por repetir muitos padrões, porque fazemos como os outros fazem. Vem daí, é fazer como os outros fazem. E então as constelações exploram muito estas lealdades ao nosso clã, pela questão da pertença, e explora muito depois de que forma é que, muitas vezes de maneiras inconscientes, nós andamos a repetir os mesmos padrões do que os do nosso clã. Eh, Sei lá, coisas tão simples, simples, enfim, aquilo que, sei lá, nas mulheres é muito comum, por exemplo, nos relacionamentos amorosos. A Uhum. avó teve uma postura submissa na relação amorosa com o seu marido. A mãe andou, 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 e pumba, foi encontrar um homem que acabou por também fazer com que ela ficasse numa postura submissa. E agora a filha já vai também para uma postura submissa. Ou então nos homens, o avô era alcoólico, o pai é alcoólico, o filho já está com problemas de álcool. Ainda esta semana atendi um caso desses precisamente. Então a ideia é termos essa consciência que nós somos muito movidos e condicionados para esta imitação ao clã. Depois, as constelações também ajudam-nos muito a perceber que quando, eh, quando alguma coisa não está em harmonia, quando há desarmonia, quando há tensão, quando há conflito, normalmente alguém não está no seu lugar e na sua função, Uhum. na família. Porquê? Porque uma família, sendo um conjunto de pessoas, para estar em harmonia, em primeiro lugar, tem que ter hierarquia, como qualquer outro conjunto de pessoas, se for uma empresa, um clube, uma associação. Se todos mandarem exatamente da mesma maneira, não funciona. Não Certo. funciona. Então, por um lado, tem que ter a hierarquia. E na família, a hierarquia é definida pela ordem de chegada ao sistema familiar. Os que vêm antes, dizemos, são os grandes e os que vêm depois são os pequenos. Pronto, no fundo é reconectarmos com esta figura dos anciãos da tribo, que nas Uhum. tribos indígenas têm esse lugar de respeito, de reverência pela sua antiguidade, pela sua sabedoria de vida, pela sua experiência. E então, por um lado, tem que haver hierarquia, mas depois é muito importante que cada pessoa esteja no seu lugar e na sua função. E nas famílias há lugares e funções diferentes. Ser mãe é uma coisa, ser filha é outra coisa. É um lugar e uma função. Ser esposa é outra coisa e ser irmã é outra coisa. São, assim, fundamentalmente quatro lugares com quatro funções diferentes. Mas muitas vezes nós damos conta que nós saímos fora do nosso lugar e da nossa função. Isso Ainda é hoje muito comum, não é? é Acontece muito muitas comum. vezes, fazendo só aqui um parênteses, Rui, sem te interromper muito, eu, Claro, claro. eu noto muito que a gente pode até voltar ao nosso lugar, mas há qualquer coisa que depois mais à frente acontece novamente e há uma grande tendência novamente em regressar aonde nós estávamos, mesmo nós sabendo que aquilo não é o nosso lugar. É uma coisa bastante Sim. curiosa essa dinâmica. Uhum. Sim. Voltar É, sempre lá. Ou seja, a gente mete-se no sítio certo e parece que há ali qualquer coisa, qualquer dinâmica que vem ao de cima. Não significa que seja sim. logo. A gente pode estar no nosso lugar durante muito tempo, mas parece que há qualquer coisa que depois volta, regressa e há uma grande tendência depois em regressar onde nós estávamos. Nós somos animais de Que hábitos, não é? acontece muito nas sessões. Sim. Nós somos animais de hábitos e muitas vezes aquilo já está tão, então quando são anos e décadas, ahm, sobretudo quando entramos em stress, quando ficamos numa situação assim um bocadinho mais aflita, nós, por defeito, vamos para o lugar mais seguro, que é o mais conhecido, que é o padrão que já conhecido há não sei quantos anos. Uhum. Pronto. E então aqui a ideia é termos essa consciência que, por exemplo, quando uma mulher diz, agora vou levar a porrada, mas ainda hoje aconteceu esta, ainda hoje atendi uma situação destas. Eu lá em casa tenho duas crianças.
É o meu filho e o meu marido. Então o que é que esta mulher está a Complexo. dizer? Como? É complexo quando é assim, essa inversão de papéis. Sim, esta mulher está a dizer, assim, com todas as letras, que saiu de fora do lugar de esposa e foi para um lugar de mãe, né? Porque se ela está a dizer que lá em casa tem dois filhos, né? Está literalmente a dizer que está a tratar, está a lidar com o marido como se fosse um filho. Portanto, já saiu do seu lugar. Uma coisa é ser esposa, outra coisa é ser mãe. E normalmente, quando se sai fora do lugar, não dá bom resultado, como foi o caso desta pessoa que já há 33 anos está numa relação assim. Portanto, não está nada a dar bom resultado. Ou então quando uma filha, porque a mãe está debilitada por questões de saúde, começa a cuidar da mãe. Os pais é que cuidam dos filhos. Quando são os filhos a ter que cuidar dos pais, depois também não dá bom resultado. Enfim, pronto. Só para trazer um bocadinho esta consciência. Achei ah, interessante essa tua visão, porque às vezes parece que há uma cobrança muito grande de alguns pais para com os filhos, de quando chegarem a velhos, uma certa idade em que se calhar têm que depender de uma outra pessoa. uhum. Parece que há uma cobrança. Eu às vezes observo isso noutras dinâmicas familiares e às vezes sinto que há uma cobrança dos próprios pais para com os filhos. Sim, sim, sim. Nós não podemos esquecer que há 2 décadas atrás, as pessoas tinham imensos filhos porque era uma forma de garantir que tinham alguém que cuidasse deles na velhice. Sim. Certo? Já fazia parte do mindset, da mentalidade Mentalidade. era ter muitos filhos para te garantir isso. Pronto, mas aqui, lá está. Aquilo que é o saudável neste fluxo da vida é que os pais dão e os filhos recebem. E a vida só tem um sentido, é da nascente para a foz, do passado para o futuro. E aquilo que é o saudável é, se os pais estiverem bem no seu lugar e na sua função, a função dos pais é cuidar dos filhos. Os pais dão, os filhos recebem. E aquilo que é saudável é que os filhos, ao receber, depois possam pegar em tudo aquilo que receberam e deem para a frente, para os seus próprios filhos, para os seus projetos de vida, para o que quer que seja. Porque quando os filhos, porque os pais cobram, ficam a sentir-se em dívida e vão tentar, recompensar, só que é como se os filhos estivessem a inverter o sentido da vida, como se Ok. estivessem a ficar para trás. Então acontece, sei lá, às vezes pessoas que têm 40, 50, 60 anos que ainda estão em casa dos pais porque têm esse sentido de dívida, essa culpa, porque acham que têm a obrigação de agora devolver aos pais tudo aquilo que receberam e muitas vezes acabam por boicotar a sua vida, no sentido de terem possibilidades profissionais, de viverem a sua missão porque ficaram presas ali, não é? E então o saudável, eu costumo dizer que educar um filho é como um empréstimo a fundo perdido. Não é para ter nada de volta, nada, nada. É para dar, para que o filho agora com aquilo que recebeu siga para a frente. Porque no fundo é reconectarmos com aquilo que é o fluxo da natureza que nós vemos nas outras espécies animais que dão à luz a sua cria, ensinam a andar, comer e caçar, e depois, quando já podes voar com as tuas próprias asas, vai e muitas vezes não volta. Não há cá jantares de Natal, nem almoço ao sábado à tarde, Pois, tenho nada contra isso. Pronto. Mas é percebermos que nós continuamos a ser animais e precisamos nos reconectar com esse fluxo da vida, que é sempre para a frente. sim. Claro que não é deixar de amar os pais, nem deixar de falar com eles, nem nada disso, mas é ter este sentido muito profundo de que aquilo que é a melhor forma de honrar tudo aquilo que recebemos dos pais é seguir com a nossa vida para a frente e podemos dar muito fruto, ser felizes com muita abundância. Aqui a Celinha está a perguntar: e quando viemos com a missão de ressignificar ou transformar toda a vivência do clã, ou seja, Uhum. o clã abrir, o clã, a família, abriram um caminho, mas nós sentimos de seguir um outro diferente. Uhum. Sim, esta ferramenta das constelações, eu costumo sempre dizer, cada vez que alguém se atreve a fazer uma constelação familiar, que é algo muito grande e muito bonito. Porquê? Porque eu costumo sempre ajudar as pessoas a tomar consciência que é como se o clã tivesse dito, oh, Ana, olha, vai lá Uhum. tu ver isto, vai lá tu tomar consciência disto, porque nós até agora ainda não conseguimos. Há aqui coisas para trás que não ficaram resolvidas porque nós não tivemos recursos.
não tínhamos consciência, foram tempos muito difíceis, mas tu agora tens essa possibilidade. Então é como se fôssemos mesmo esses enviados do clã para podermos ressignificar, podermos ver, incluir, honrar e agradecer. E muitas vezes isso tem um preço a pagar, que é o preço de sermos diferentes, que é o preço de sermos as ovelhas negras da família. Mas Arco-íris. como? Ovelhas arco-íris. Ou isso? É porque normalmente as pessoas que no fundo estão um bocadinho assim fora, lá está, antigamente, se nós fôssemos a ovelha negra da família, podíamos ser correr o risco de ser expulsos e morríamos. Mas felizmente que hoje já estamos em circunstâncias muito diferentes, então nós hoje podemos ser a pessoa que pode realmente quebrar com muitos padrões que vêm sendo repetidos ao longo de gerações e nós temos essa capacidade e é preciso muitas vezes muita coragem para nos atrevermos a fazer diferente. Nem melhor nem pior. É diferente, porque somos diferentes, as circunstâncias são diferentes. E então é muitas vezes um chamamento muito grande, e uma missão muito grande, porque a alma do clã, aquilo que mais quer é sempre que cada geração seguinte viva melhor que a anterior. E nós hoje temos essa missão, porque temos estes recursos todos que as outras gerações não tiveram. Temos a internet, temos cursos e terapias e cenas por todos os lados, que isto agora estamos quase no extremo oposto. Mas os nossos pais não tiveram nada disso, né? Ir ao psicólogo era uma coisa para malucos, ainda hoje há tantos preconceitos. E eles não tiveram recursos. A gestão emocional era vivida na mais profunda solidão. Os traumas simplesmente não eram resolvidos porque não fazia parte, não fazia parte. E por isso nós hoje temos essa responsabilidade e essa missão de podermos trazer esta sanação ao clã. É, Uhum. Até a Celinha pergunta aqui: o filho dela tem 8 anos e sim. assumiu a responsabilidade do pai. Neste caso, o papel foi invertido. Se o filho Ui? inverteu aqui, portanto, assumiu aqui uma parte do pai, segundo aqui a pergunta dela, o papel foi invertido. Sim, isso também é outra dinâmica muito frequente de sair fora do lugar da função, que é precisamente, sei lá, uma mulher perde um marido por morte ou separação. Se tem um filho rapaz, o discurso mais comum é: sabes, tu agora vais ter que ser muito forte, porque tu agora vais ser o homem da casa. E às vezes é uma criança de 10 ou 12 anos. Então isto é como se fosse um autêntico comando nessa criança, em que ela agora vai sair do lugar de filho, que seria pequeno, o lugar de pequeno, e vai se colocar num lugar equiparado ao da mãe, que é o lugar do pai. Uhum, E então vai começar a assumir responsabilidades que não são, a sentir-se responsáveis por assuntos que não são seus, e no fundo isso normalmente traz muita carga a essa pessoa. É muito pesado, sobretudo se for uma criança, é muito pesado quando se sai do seu lugar e da função. E aí ajuda muito que os pais, quando se tomam consciência disso, utilizando a voz, ajuda muito que os pais digam: tu és apenas e só o filho. Nós somos os pais. Nós damos conta daquilo que nos corresponde. Tu ok, vives a tua vida e aquilo que te corresponde. É, muito interessante. O poder da voz. sim, sim, Às vezes, é engraçado, às vezes, quando nós tomamos consciência das coisas, às vezes basta só uma frase e mesmo repeti-la várias vezes, mesmo para com aquela pessoa ou uhum, para nós próprios também. Porque às vezes nós não podemos, nós não temos que curar as coisas diretamente com a pessoa, nós fazemos constelações, aquilo aparece no campo, aquelas pessoas aparecem no campo e nós mesmo que ouvimos falar delas. Portanto, é tratar dentro de nós e às vezes só dizer isso ajuda muito. Portanto, o poder da sim, voz nas sim. constelações é tremendo por causa disso. Sim, a voz é talvez um dos pilares centrais das constelações, porque eu estava a falar um bocadinho do enquadramento, depois a parte prática das constelações funciona através de uma dinâmica de representação, em que nós entramos como representantes de outras pessoas, e através dessa dinâmica de representação, não é uma dinâmica de representação teatral, estamos lá a fingir que sou, não, é mesmo, no fundo é algo muito semelhante ao Reiki. No Reiki, quando nós estamos como terapeutas de Reiki, nós somos apenas um canal, não é? Em que recebemos a energia universal e canalizamos através das mãos. E no fundo, nós somos um canal. E a ideia da representação é essa, é nós sermos um canal que vai trazer à luz
quando eu entro como representante do pai da Ana, por exemplo, o corpo é o Rui, mas ele passa a ser o pai da Ana. E Uhum. aquilo que acontece no meu corpo, eh, vem, vem desse campo de informação que corresponde ao pai da Ana. E a mais-valia desta dinâmica da representação é que aquilo que aparece, na constelação através do corpo das pessoas vem precisamente dessas camadas mais profundas. Que mostram as dinâmicas inconscientes que estão ali a acontecer, que essa é uma das grandes mais-valias, é precisamente trazermos à luz aquilo que normalmente está oculto, no sentido de ser inconsciente. Eh, Então, a primeira fase da representação, da constelação, é tomar consciência das dinâmicas que estão a acontecer. E depois, a partir desse momento, eh, normalmente são dinâmicas que não são saudáveis, porque causam dor, sofrimento, bloqueios, repetições de padrão. E então, a partir do momento em que tomamos consciência dessa dinâmica, entramos num segundo momento da constelação, que para reconfigurar essas dinâmicas, normalmente o mais comum é utilizarmos a voz, precisamente. E é aí que a voz é o grande instrumento terapêutico numa constelação familiar, precisamente. É muito poderosa. É, Às vezes é. só de dizer uma coisa, uma frase. Eu até posso dar aqui o meu testemunho. Eu senti muita libertação quando, às vezes, quando me pedem para dizer algumas frases direcionadas àquela pessoa, parece Uhum, que me sai um peso, parece que um peso de anos, de séculos, se calhar, coisas que nós uhum, carregamos e nós não temos consciência de. Um, o próprio clã tem uma voz, uhum. certo, Rui? É como se Sim, fosse uma sim. voz de comando de todas aquelas pessoas, de todo aquele grupo de pessoas. Engraçado porque a Anabela está aqui a perguntar. E quando a voz do clã é para ostracizar? Quando a voz do clã é para ostracizar. Aqui falta um bocadinho mais de contexto específico. O que é que isso pode significar na prática? Assim, falando de forma genérica, aquilo que nós Ah, vemos com muita frequência é, ela disse aqui atrás que ela não é bem-vinda no clã. E às vezes, para sermos diferentes, podemos não ser aceitos. sim, sim. É isso, quando nós temos a coragem de desafiar aquilo que é surgiu uma expressão modus operandi, que é o modo habitual de fazer, quando nós somos capazes de ser um bocadinho fora da, né, somos as tais ovelhas arguidas, nunca tinha ouvido essa expressão. Eh, Aquilo que é o mais natural é que haja uma reação do clã no sentido de tu não estás a ser igual a nós, Uhum, porque nós ainda, lá está, ainda estamos a ser muito movidos por pertença igual a fazeres igual a fazeres como nós. Pronto, se fazes diferente, então já. E, e como esse sentido de pertença é muito forte, os do clã vão tentar manter esse sentido de pertença. Então, no fundo, vão reclamar que essa pessoa faça igual. Se ela não fizer igual, então começam a pôr de parte, não é? Vem um bocadinho por aí. E às vezes o preço a pagar é um bocado essa sensação de se sentir excluído, mas quando somos capazes de estar numa postura adulta, porque isto é preciso uma postura muito, muito adulta para viver porque é preciso muita força interior, é preciso muita coragem para aguentar a pastilha, digamos assim, de ter um clã que está a fazer pressão, porque quer que façamos como eles, não é? Mas quando nós estamos a ser fiéis à nossa voz interior, não é? A nossa essência, a nossa voz interior, às vezes trilhar esse caminho é um caminho solitário, eh, porque é isso, porque de repente nós estamos a ser postos de lado, eh, e ao mesmo tempo é algo muito bonito, porque é uma missão que nós estamos, é algo que o clã todo vai beneficiar, ainda que ao nível superficial, haja pela questão das feridas, dos traumas que nunca foram resolvidos, das personalidades que ficaram cristalizadas naquelas formas de ver a realidade, naquelas crenças, pronto.
ainda que possa haver essa ostracização, digamos assim, na alma familiar, que é outro campeonato que está muito abaixo disso, ou muito acima, não sei bem onde, mas pronto. A alma familiar, o que mais deseja é que essa pessoa realmente possa viver a sua vida, possa viver conectada com a sua essência, possa viver a expressar a sua voz, possa estar conectada com o seu propósito, com a sua missão. Uhum, Eh, Porque as constelações mostram muito isso. Quando na representação nós vemos um filho ou uma filha que segue com a vida adiante, olhando para trás, respeitando, agradecendo e honrando tudo de como foi, e agora tomando uma decisão adulta de, ok, eu agradeço, mas agora eu sigo a minha vida. Aquilo que nós vemos nos representantes do clã é que eles ficam muito felizes na alma. Porquê? Porque a representação traz-nos, mostra-nos o que acontece ao nível da alma. Outra coisa é o que acontece ao nível da personalidade, não é? Pois, porque, não sei o quê, porque vais dar cabo da tua vida, porque não era nada assim, o que é que andas a fazer? Pronto. Mas a mais-valia da representação é trazer-nos precisamente aquilo que está a acontecer ao nível da alma do clã. uhum. E é invariável. A alma do clã fica muito feliz quando alguém consegue dar esse passo de seguir adiante e atrever-se a ser muito feliz. Porque se calhar os outros não conseguiram muitas vezes, não é? E às vezes quando há um que consegue fazer, abre aqui um campo de Exatamente. possibilidades muito Exatamente. maior, não só para as pessoas Exatamente. que vão vir, mas sobretudo para quem já cá esteve e ainda carregava essa dor, não é? Eu, enquanto tu falavas, vinha-me muito à mente uma pergunta que é, então, tecnicamente falando, nós não somos livres. Há muita coisa que Não. nos influencia. Até que ponto, não é? O Bert Hellinger tem uma frase assim muito. Ele era alemão, então. Direto, O Bert Hellinger, que é o fundador das constelações familiares, ele tinha essa expressão assim muito categórica que é: nós somos muito mais leais do que livres. não, Nós funcionamos muito mais movidos às lealdades ao nosso clã, a esse sentido de pertença, do que propriamente a sermos livres, fundamentalmente livres nas nossas escolhas. Eh, para vivermos essa liberdade, que nunca há de ser assim uma liberdade absoluta, lá está, precisamos de passar por todo esse processo de adultecer, porque a criança, nós quando somos crianças, nós fazemos tudo para pertencer à família, nós queremos é ser amados. E uma das coisas que fazemos é precisamente abafar a nossa voz, não certo. expressar, não expressar, porque alguma vez que eu falei, fui criticado, ou se calhar até apanhei porrada porque falei, não é? Então, eu, porque em criança o que quero é fundamentalmente pertencer, então eu aprendi. Eu falei e então eu abafo a minha voz. Vou ficar quietinho, caladinho. eh, e no fundo, a ideia é termos sempre esta consciência de que nós, para pertencer, nós fazemos de tudo, tudo, e vamos aos extremos, não é? Eh, É muito interessante isso porque às vezes a repressão nem sempre vem somente da família de origem, mas da própria sociedade em si. Porque a expressão, que é uma coisa que está muito associada a este chakra, como disse há pouco uhum, o Rui, não sei se a Celinha e a Anabela já cá estavam, se ouviram essa parte ou não, mas a expressão pode ser feita de várias formas, expressando-nos através da voz, uh, a nossa expressão também vem muitas das vezes da forma como nós nos vestimos, da forma como nós uhum, nos apresentamos, da forma como nós comunicamos, também é uma forma de expressão, claro. a forma como escrevemos, portanto, há muitas formas de expressão. Até que ponto é que um clã que tem uma memória, por exemplo, de repressão imensa da voz, pode influenciar as pessoas que vão vir mais à frente? Sim, lá está, nesse sentido de lealdade, uma das coisas que aparece com alguma frequência nas constelações é que pessoas com dificuldade de comunicação, por um lado, estão em imitação para com outras pessoas que não conseguiram expressar a sua voz. Não era possível, por questões sociais, culturais, às vezes religiosas até, e então fomos aprendendo uns com os outros a ter essa postura e não expressar.
E isso é muito frequente, nós estarmos em lealdade para com. E Uhum. depois outra dinâmica ainda que aparece é eu estar também em lealdade com segredos da família, que é uma das coisas que aparece com muita frequência nas constelações familiares, é que existem segredos, e os segredos não se dizem, né? E então muitas vezes nós identificamos com esses segredos, e vamos adotar a mesma postura das outras pessoas que viveram esses segredos, que foi fechar, não dizer, fica segredo, e então isso é outra das coisas que muitas vezes aparece, que faz com que, sei lá, a pessoa sente um nó na garganta, sente isto aqui, às vezes até deglutir não vai, parece que não passa para baixo, ou a pessoa fica com gaguez, ou com rouquidão, ou com tosse, ou com... Pronto, há imensas manifestações nesses bloqueios, da voz e do chakra da voz. Ahm, Curiosamente, nas constelações, quando é segredos, às vezes os representantes manifestam isso mesmo fazendo isto. Ah, que É um engraçado. dos sinais, que é quando o representante põe a mão na boca, que é uma das leituras que podemos fazer, é que aquele representante está ali com um segredo, não Uhum. é? É engraçado teres falado nisso, porque às vezes os segredos também se manifestam no corpo, como por exemplo tiroide alterada. Eu tenho muitas pessoas da minha família com essa questão, e foi através das constelações que eu consegui perceber que essa questão estava muito conectada a uma questão ligada ao coração, porque era um segredo tão mal visto que eles não Uhum. queriam dizer, eles não. E depois havia ali uma dinâmica muito interessante, porque é como se às vezes os segredos são tão pesados, digamos assim, que muitas das vezes esconder acaba por ser a solução mais sensata, e muitas das vezes é feito para proteção. Eu reparei Claro. nisso, senti isso, que era Uhum. muito por proteção, mas é uma proteção que não protege, ou seja, acaba por perpetuar ainda mais aquela dor. Uhum. Depois pode-se manifestar mesmo, como falei, até mesmo na parte Sim, da sim. tiroides, amígdalas, esse tipo de coisas que se podem manifestar mais tarde. Sim, sim. Aqui também penso que já houve uma certa evolução ao nível das constelações familiares, na forma de lidar com a questão dos segredos. Antigamente, havia muito, quando se percebia que havia um segredo, havia muito o sentido de perceber que tipo de segredo é que era. Pronto. Hoje em dia, cada vez mais, a postura é muito de damos conta que é um segredo, mas porque é segredo, as pessoas que o viveram quiseram mantê-lo em segredo. Nós, os mais pequenos, os descendentes, os das gerações seguintes, não temos legitimidade para saber esse segredo. Portanto, a única coisa que é saudável da nossa parte e respeitosa é, sabendo que é um segredo, nós agradecemos, honramos e dizemos: Deixo convosco o segredo, o vosso segredo. Ah, que é isso mesmo, que é, por respeito aos mais antigos, não vamos ser nós a revelar aquilo que eles quiseram manter oculto. Mas nós podemos quebrar o efeito desse segredo ao longo das gerações, olhando para ele. Assim, uma das expressões mais poderosas nas constelações é eu vejo-te, eu vejo-te, eu vejo-te e tu fazes parte. Quando nós somos capazes de dizer isto nos olhos de alguém, eu vejo-te e tu fazes parte. Isso às vezes, parece assim uma cena quase mágica. É real, porque eu, quando faço constelações, eu sinto, não sei, é uma sensação muito estranha, que eu sinto uma grandeza atrás de mim. Uhum. É como se atrás de mim tivesse. Sempre que faço constelações, eu sinto sempre isto, é uma coisa impressionante. Eu sinto uma grandeza aqui atrás. Grande, uma coisa grande, pesada, mas é um Uhum. bom peso, é grandeza mesmo, acho que é a palavra mais certa. E sempre que eu digo alguma coisa, sobretudo essas frases que tu acabaste de dizer, eu parece que sinto ela aumentar mais. Parece que sinto aquilo. hum, Porque às vezes a gente tem tendência a olhar para trás como uma fonte de fraqueza, mas eu também vejo muito o que está para trás como fonte de força. Talvez seja por Claro, isso que sempre que eu faço eu sinto grandeza aqui atrás, sim. mesmo com dor.
porque há muita dor também. Claro, Sobretudo claro, na claro. voz, não é? Os nossos Sim, antepassados, mulheres, homens, foram muito abafados com relação a esse tema. Então, sempre que se trabalha, eu pelo menos sinto essa grandeza e é sempre muito bom falar isso diretamente para as pessoas. sim, É muito sim. poderoso. Nós temos atrás de nós uma força que nós nem fazemos ideia. Porque a vida que chegou até nós vem de muito longe, já passou por muitas épocas, muitas gerações, muitas fases, já passou por guerras, por fomes, por pestes, por eu sei lá o que é que os nossos antepassados já viveram lá na Idade Média, lá para trás, em condições de vida tão difíceis, e ainda assim, nenhuma dificuldade, nenhuma coisa, por mais dura que fosse, conseguiu impedir que a vida seguisse adiante Certo? com todas as dificuldades que eles viveram, o que é certo é que cada um de nós está aqui como resultado dessa superação que eles conseguiram ir fazendo, para que a vida seguisse adiante, para estar em nós e de nós para aqueles que se seguem. E claro que há muita dor atrás, mas a força é ainda maior, porque a vida segue adiante como facto. É só ficarmos isso como facto. E a força da vida e a força do amor é gigante atrás de nós, é gigante, é gigante. Claro que nós temos em nós muitas coisas que não ficaram resolvidas lá para trás, mas nós hoje podemos ser esse canal de sanação e respondendo aqui à Anabela, como é que o clã vai beneficiar? O clã beneficia muito com a nossa postura de respeito, gratidão e honra a tudo o que aconteceu tal como aconteceu. Hoje, a única coisa saudável a fazer da nossa parte é ter esta consciência que nós não vamos mudar nada do que aconteceu. E quando somos capazes de olhar para trás e sermos capazes de dizer uma palavra mágica, que é sim, sim. Quando eu for capaz de dizer sim, um sim que significa sim, rendo-me. Rendo-me a tudo tal como foi. E apesar de tudo, agradeço a tudo tal como foi. Isto traz um poder de sanação que é uma coisa extraordinária. Estamos a utilizar a nossa voz, ah, e acima de tudo estamos a entrar numa postura que exige uma maturidade imensa, que é uma postura de rendição, uma postura de respeito, uma postura de profunda gratidão e honra a tudo o que foi. Sim, perdoo. Aqui. Então, Anabela, vou apanhar aqui isto. Nas constelações familiares, normalmente não utilizamos a palavra perdoar. Porquê? Porque, queiramos ou não, o nosso background social, cultural, vem da religião cristã católica, né? A nossa cultura vem fundamentalmente daí. E dentro da religião cristã católica, a questão do perdão, a questão da confissão, e Deus perdoa os nossos pecados, nós, pobres pecadores, e Deus perdoa, ou então vamos confessar a um padre que, como representante de Deus, ele atribui-nos esse perdão. Então o perdão está aqui conotado com uma certa superioridade. Quem perdoa é alguém que eu concedo perdão. É alguém que, no fundo, de forma muito sutil, coloca-se num lugar de superioridade. Está bem, Anabela? Sobretudo quando nós falamos nisto aos nossos pais, aqui é bom, depois há aqui uns matizes que é bom termos consciência que perdoar os nossos pais, não sei se é o caso que a Anabela estaria a referir, mas normalmente é uma coisa que tem aqui umas subtilezas que pode não ajudar muito, porque nós podemos de repente estar aqui num lugar de superioridade em relação aos nossos pais. É muito mais saudável quando nós olhamos para tudo tal como foi, alargar, libertar, deixar ir. Sim, eu percebo. Sim, normalmente esse é a conotação mais imediata que nós colocamos ao perdão. Mas depois há aqui umas subtilezas que essas aí normalmente escapam-se-nos aqui ao. ah, Sim, por exemplo, em relação aos nossos pais, que é uma das coisas que com alguma frequência aparece nas constelações, que é nós achar que está no momento de perdoarmos os nossos pais para resolvermos a relação com eles. Ajuda mais,
se eu vou para o meu lugar de filho, de pequeno, olho para eles como os grandes, a partir da consciência de que eles fizeram o melhor que sabiam e podiam, tal como nós estamos a fazer o melhor que sabemos e podemos. Eles deram-nos a vida, deram-nos aquilo que conseguiram como forma de nos ajudar a crescer até sermos aquilo que somos hoje. E isso é a coisa que eu não tenho dúvida, é que cada um de nós faz aquilo que sabe e que pode, em cada momento, com a consciência que tem, com a informação que tem. E quando nós vamos para esse lugar, e se acrescentarmos ainda, ok, e se acrescentarmos ainda a consciência que, claro que nós muitas vezes não recebemos tudo aquilo que necessitávamos. Mas bem-vindo ao comum dos mortais, porque todos nós temos feridas e traumas. E bem-vindo ao comum dos mortais, porque tivemos pais imperfeitos, como não há pais perfeitos. Portanto, nem sempre recebemos aquilo que necessitávamos. Recebemos aquilo que os pais puderam dar conforme sabiam e podiam. Foi o máximo que eles conseguiam. E se nós olharmos para a infância dos nossos pais, nós mesmo assim conseguimos constatar que eles mesmo assim conseguiram dar mais do que aquilo que receberam. Então, se nós ficarmos bem agarrados a estas três coisas que é, eles deram-nos a vida, que é o maior dom que alguma vez podemos receber, é a fonte de tudo. Se eles não tivessem dado a vida, não é? A mãe pôs em risco a sua própria vida para nos dar a vida, porque uma mulher engravidar é sempre um risco de vida. Era muito mais lá para trás, porque não havia as condições que há hoje, mas hoje ainda continua a ser. Eles deram-nos a vida, deram o melhor que sabiam e que podiam e deram mais do que aquilo que receberam. Se nós deixarmos cair isto bem profundo no nosso coração, vamos ver que não há nada para perdoar. Só há para assentir a tudo tal como foi, respeitar tudo tal como foi, agradecer tudo tal como foi e tomar os pais incondicionalmente no coração. Porque se estamos aqui hoje como adultos autónomos, significa que eles cumpriram a missão deles. Deram a vida e deram asas para voar. Olha, Rui, eu Não vou sei. pegar aqui numa. Ah, desculpa interromper-te, ia-te só pegar aqui numa coisa, mas não sei se queres dizer o que ias dizer. Não, era só, não sei se a Anabela, se respondia a Anabela, como eu apanhei aqui a expressão da Anabela da questão do perdoar, porque é esse perdoar, estão a ver, oh pai, oh mãe, eu perdoo do mal que tu fizeste. Hum, não, não, foi o que tu foste capaz, foi o melhor que foste capaz e eu tomo isso tudo no meu coração, na minha alma e agora sigo adiante e vou fazer algo maravilhoso com isso. Eu ia pegar muito nessa frase, que é: fizeste o melhor que conseguiste. Eu já ouvi, porque eu às vezes converso com algumas pessoas sobre constelações. E eu já ouvi algumas opiniões, por isso é que eu gostava mesmo de tocar nesse ponto cirurgicamente, Uhum. que é, às vezes quando nós dizemos isso, até que ponto, vou ver se consigo fazer a pergunta de uma forma correta para dê para perceber o que eu quero perguntar. Até que ponto é que nós também não estamos a amenizar algo de muito horrendo que os pais ou os antepassados nos fizeram Uhum. diretamente? Uhum. Como questões mais pesadas, mais dolorosas. Até que ponto é que essa frase tem a capacidade de libertar, mas por vezes acho que é uma linha muito ténue. Até que ponto é que essa frase é libertadora, um, tendo em conta o próprio enredo em si? Não sei se me estou a fazer compreender. Sim, 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 perfeito, percebo perfeitamente. Olha, eu às vezes costumo falar numa situação que vi uma vez, que foi uma mulher, nas notícias, um caso de uma mulher que matou três filhos pequenos. E, e claro que explodiu aí, não é, nos meios de comunicação, nas redes sociais e com tudo o que se podia imaginar que disseram acerca da senhora. Eh, e mais tarde, uns tempos mais tarde, não sei se meses ou um ano, ou, enfim, pronto, fizeram uma reportagem, entrevistaram a senhora quando ela já estava, pronto, diferente, já tinha passado aquele tempo. E Uhum. então, no fundo, nessa entrevista, o que é que ela expressava? Ela dizia: eu estava tão mal, eu estava num sofrimento tão profundo, tão profundo, tão profundo, estava tão lá em baixo, estava sentindo-me num beco completamente sem saída, que a única coisa
que me vinha à mente é: eu não quero que os meus filhos sofram como eu estou a sofrer. Ok, E então, no fundo, o que ela fez, que nós podemos catalogar como uma coisa horrenda, no fundo foi um ato de amor. Dentro dela, aquilo foi uma expressão de amor no sentido de poupar os filhos, porque os amava, queria poupá-los àquele sofrimento horrendo que ela estava a viver. E então é aqui que é, aquela mulher, quando matou os filhos, estava a fazer o melhor que sabia que podia, com aquelas circunstâncias muito concretas daquele momento, no estado emocional em que estava, num estado de sofrimento, sem recursos interiores, sem recursos exteriores. Portanto, ela chegou a uma situação que ficou ali, num beco sem saída, em que a única solução que surgiu na mente dela naquele momento foi aquela. E no certo. fundo, aquilo foi como uma expressão de amor. Agora, nós podemos pôr todo o julgamento em cima e vamos chamar-lhe todos os nomes e mal algum. Mas quando nós percebemos o movimento de fundo, Uhum, ela fez o melhor que sabia e podia naquele momento. Faço-me entender, Ana. uhum. Muito São situações interessante. muito duras, mas é isso que as constelações, a representação também nos ajuda muito. Quando nós entramos na representação do outro, ajuda-nos a calçar os sapatos do outro. E é isso que muitas vezes nos falta. Certo. É nós pôr-nos na pele do outro, vivermos aquilo que o outro realmente está a viver. Porque é muito Sentir aquilo fácil que eu eu estava a mandar sentir. uns bitites, não é? Certo. É, Portanto, sentir o que o outro estava a sentir. Porque até pegando naquilo que tu falaste há pouco atrás, das lealdades inconscientes, as lealdades são amor puro, se nós formos ver. não, Portanto, são. mesmo as coisas mais horrendas que acontecem na família, as repetições das coisas horrendas, certo? Ou um pai alcoólico, ou uma pessoa que abusou da outra, Sim, seja em sim. circunstância for, foram todos atos de amor, tecnicamente falando, porque havia uma sensação também, uma necessidade de pertença, de continuar a pertencer também. Exatamente, É um amor exatamente. cego, né? Como se costuma dizer nas constelações. Exatamente, exatamente. O amor está sempre lá, o amor está sempre lá. Só que o Bertel também tinha uma expressão tão bonita que ele dizia: só o amor não chega, é preciso ordem. E quando ele Certo. falava nesta ordem, falava precisamente de estarmos no nosso lugar e na nossa função. Porque aquilo que nós vemos é precisamente por amor que nós saímos do nosso lugar e da nossa função. Lá está, um rapaz, quando vai assumir o lugar do pai, é por amor à mãe, porque ele quer proteger a mãe, ou quer cuidar da mãe, ou, não é? Vê a mãe Eh, vulnerável, há uma, não é? Uma dinâmica de superioridade e inferioridade, então se calhar ele vê a mãe vulnerável e quer ir ajudar. exatamente, exatamente. Só que isso depois faz com que ele saia do seu lugar e da sua função, com todas as consequências que vêm a seguir, não é? E eu depois, há bocadinho acho que falei só da primeira parte das constelações. Não sei como é que estamos de tempo, olha, Ana, eu por Eu mim. estou a fluir, Rui, sabes? Eu geralmente nestas conversas levo sempre uma hora e vinte no máximo. Ok, Já temos ok. aqui uma hora. Não sei se Sim, querias acrescentar alguma coisa, se querias fazer aqui a dinâmica que trouxeste para nós. Entretanto, não chegou sim, mais ninguém, provavelmente não conseguiram vir. pois. Sim, era só mesmo talvez a explicitar um bocadinho mais a questão da voz, que há bocadinho tinha dito que era na constelação. A primeira parte é quando percebemos a dinâmica que está ali a acontecer e depois a reconfiguração dessa dinâmica para uma dinâmica mais saudável. O mais comum é precisamente utilizarmos aquilo que chamamos as frases sanadoras, que no fundo já fomos falando disso, né? Que que são frases, às vezes são só palavras, em que verbalizamos, em função daquilo que estiver a acontecer, tem precisamente esse poder altamente transformador daquilo que era uma dinâmica, de amor cego, uma dinâmica de sofrimento, de dor, para transformar para uma dinâmica mais saudável, uma dinâmica de reconciliação, de libertação. E essas palavras têm dois momentos também. Um é quando nós verbalizamos, tomando consciência do que é que está a acontecer. Sei lá, eu posso dizer a alguém, eu estou muito zangado. Ou posso dizer, uma das coisas que acontece com muita frequência é quando ainda estamos muito, com vínculos muito fortes a pessoas falecidas. Uhum. E muitas vezes, o processo de sanação começa quando eu digo: eu tenho muitas saudades tuas, tu tens-me feito muita falta, tu partiste e eu nem sequer me pude despedir de ti, né?
e para trazer essa consciência daquilo que tem sido a minha dor. E depois vem um segundo momento, que é, mas eu respeito o teu destino. Tu já partiste, eu ainda estou na vida, e por ti eu fico na vida e atrevo-me a ser muito feliz. Isso é muito Então, doce. a pessoa muda a sua postura em vez de, porque muitas vezes acontece haver um movimento de morte, aquilo que chamamos de um movimento de morte, que é quando há uma perda, é como se uma parte de nós fosse com aquela pessoa e nós inconscientemente entramos nesse movimento de querer ir ter com a pessoa, como se estivéssemos inconscientemente a dizer, eu morro como tu, eu vou como tu. Então aqui a transformação é isso mesmo, que é, tu já partiste, eu ainda estou na vida, e eu agora, por ti, eu fico na vida e atrevo-me a ser muito feliz. Atrevo-me a desfrutar da vida com prazer. Porque sei que estarás tanto mais em paz quanto mais feliz eu estiver. Uhum. Então, isto muitas vezes é só. Às vezes é quase mágico. É mesmo, gira aqui. Eu não sei se sou a única, mas eu vejo uma grandeza tão grande nessas palavras, naquilo que nós dizemos mesmo em constelação, porque o impacto que isto tem é imenso. Uhum. E sente-se, tipo, à volta, na vida, nas coisas, Uhum. nas dinâmicas, sente-se uma diferença abismal, Sim, sim, muito grande. A grandeza, o poder da voz, a nossa voz tem uma frequência muito própria, não é? sim. Chega mesmo a alterar o nosso ADN. É Isso já verdade. está estudado cientificamente. Altera o nosso ADN. Não o ADN que habitualmente estamos habituados a ouvir falar por aí, assim mais frequentemente, que é 2% do ADN total. Altera o ADN nos 98% que normalmente lhe chamam ADN lixo. Uhum, Mas vê-se que tem mesmo, porque a voz, no fundo, também é a verbalização de pensamento, e os pensamentos têm frequência e vibração. uhum. Então, quando nós mudamos o discurso, também ajuda a mudar o pensamento, logo também mudamos a frequência e vibração e mudamos a emoção. Mudando a emoção, mudamos a ação. É uma cadeia que vai acontecendo aqui, É né? é uma coisa, não é? É uma coerência, eu gosto muito de chamar isso de coerência, é uma coerência muito Sim, grande. sim, sim, sim. Acontece E o assim. Joe Dispenza, ele é que estuda isto muito a fundo, né? A importância da vibração do pensamento e como é que o pensamento cria realidade. Os pensamentos criam realidade mesmo. Eh, e aí, pronto, dependendo do tipo de pensamentos que tivermos, vamos ter uma realidade ou outra, né? Gosto muito sempre de falar naqueles casos das mulheres que gravidezes brancas ou tópicas, ou enfim, não sei bem, há vários termos, que são mulheres que, porque pensam e acreditam que estão grávidas, vai a tal ponto de que o corpo obedece e fica grávido, sem ter lá nada. Mas o peito aumenta, a anca larga, a barriga aumenta de tamanho também, só para percebermos o poder do pensamento e da crença, não é? De que forma é que cria realidade nesse sentido. E então, é, realmente a questão da voz nas constelações é mesmo, também há constelações que se fazem fundamentalmente com movimento, pronto, não se utiliza tanta voz, mas aquilo que é o mais comum é utilizar a voz como esse instrumento altamente transformador e altamente sanador, tá bem? Mágico. Obrigada por essa explicação tão bonita, Rui. Não sei se há aqui alguém que tem aqui alguma dúvida, que quer partilhar alguma coisa. Não sei se o Rui também ainda consegue fazer aquilo que tinha pensado para agora, para o final. Sim, sim, podemos fazer, podemos fazer. Obrigada, eu, Anabela. Sim, Então vou-te dar o palco, Rui. sim, Quando ok, quiseres, é todo teu. ok. Vamos fazer assim um pequeno exercício. Deixa-me só ver aqui. Ahm, vou convidar e a Ana também, a Anabela, a Célia e depois as pessoas que estiverem em casa a virarem-se para um lugar que para vocês represente o vosso passado, onde estão os vossos pais
e como se estivéssemos agora diante da nossa árvore genealógica, está bem? Uhum. Estamos virados para um determinado lugar e no espaço onde estiverem, que esse lugar para vocês represente estarem diante dos vossos pais. Atrás dos pais estão os avós, bisavós, trisavós, como se estivéssemos assim, diante da nossa árvore genealógica. Eu não sei porquê, mas sinto-me virar para ali. Sim, é Aquela direção. é para onde for, é isso mesmo. A ideia é escolherem, e eu não estou a ver a Anabela e a Célia, mas virem-se para o lado que for, está bem? É mesmo estarem assim um bocadinho conectados com o sentir e tentarem ver, ok, para que lado é que para mim representa aqui o lado da minha ancestralidade, está bem? Então agora assim internamente trazem essa imagem de ter aí o pai e a mãe diante de vocês e agora como se tivéssemos essa capacidade também de ver depois todos os que vieram atrás, os nossos avós, do lado da mãe, do lado do pai, os bisavós, trisavós e por aí fora. São muitas pessoas. Em 11 gerações nós temos 4094 ancestrais diretos atrás de nós. Então, à medida que estamos assim diante deles, como se agora internamente começasse a correr um filme, como se nós até pudéssemos ter acesso àquilo que eles viveram, as sensações, as dificuldades, a escassez, as faltas de condições, as guerras, as fomes, o tempo dos descobrimentos, que tantos morreram por lá, e também as conquistas, as vitórias, as alegrias, os recursos, os talentos, e trazer a consciência que nós hoje somos o resultado de tudo isso. Hoje somos a vida que chegou até nós, passando por todas essas pessoas, com tudo o que eles viveram, tudo, tudo, tudo. O amor foi mais forte, a vida foi mais forte, porque ela seguiu adiante, apesar de tudo, seguiu adiante. E nós somos a prova disso. Então, como se fôssemos deixando isto entrar no nosso coração, na nossa alma, para além de tudo aquilo que aconteceu, há aqui um facto que é hoje estamos na vida graças a todos eles. Então, o convite agora é utilizarmos precisamente a nossa voz e expressar esse facto. É um facto muito concreto. Olhando para os pais e para todos os que estão atrás, dizer: eu estou na vida graças a todos vocês. E convido-vos mesmo a verbalizar em voz alta. Se for possível, no espaço aí que estiverem, claro. Eu estou na vida graças a todos vocês. Obrigado, muito obrigado. E agora dizemos-lhes: eu vejo-vos a todos, Eu vejo a todos. incluo-vos a todos no meu coração, E incluo a todos no meu coração, sem julgamento. sem julgamento. E ainda que eu não entenda, E ainda que eu não entenda, agradeço-vos e honro-vos a todos.
Desses geólogos a todos. Deixo convosco o que é vosso e fico só com o que é meu. Deixo convosco o que é vosso e fico só eu com o que é meu. Vocês por vocês e eu por mim. Vocês por vocês e eu por mim. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. E agora, em vossa honra, atrevo-me a seguir adiante E agora, em vossa honra, atrevo-me a seguir adiante e a fazer algo maravilhoso com a vida que recebi de vocês. e a fazer algo maravilhoso pela vida que recebi de vocês. É isso. Em vossa honra, eu atrevo-me. E em vossa honra, eu atrevo-me. É isso. E agora, se for possível, a ideia é virarem-se de costas para os pais e para o clã, porque eles pertencem ao passado. E agora viramos as costas e olhamos para o presente e para o futuro. E eles continuam atrás. E agora, como se pudéssemos sentir essa força da vida, essa força do amor que vem de muito longe, de muitas gerações. E uma coisa podemos ter a certeza é que cada geração quer que a geração seguinte viva melhor, como se pudéssemos contar com essa força e com essa bênção, com esse desejo do clã, que nós possamos viver melhor que o que eles viveram. E estamos a viver, porque temos outras circunstâncias, outras condições de vida, outros recursos. Estamos a ter muito mais possibilidades que o que eles tiveram, graças a eles. Então, assim, com os olhos abertos, olhar para a frente, como se estivéssemos a olhar para o presente e para o futuro, dizemos: eu escolho a vida, eu escolho o presente. Eu escolho a vida, eu escolho o presente. Abre-me a caminhos novos no presente. Abre-me caminhos novos no presente. Atrevo-me a viver com alegria, leveza e êxito. Atrevo-me a viver com alegria e êxito. Isso. Em vossa honra, eu atrevo-me. E a vossa honra, eu atrevo-me. Isso. E vão vendo como é que se sentem à medida que vão dizendo estas palavras, como é que reverbera no coração e na alma, no corpo. Isso. Ok, vamos terminando.
E aqui pode ser muito bom ficarmos com o registro corporal, como é que o meu corpo reagiu à medida que estive virado para eles, depois à medida que fui verbalizando, agora este movimento de virar para o outro lado, de continuar a verbalizar e esta nova postura, de estar virada para o presente e para o futuro. Não sei se alguém. Engraçado. Como? Muito engraçado, a Celinha está aqui a dizer que ela estava a olhar para a frente, mas estão atrás. Gratidão, Rui, foi lindo. Após as últimas palavras, eles abriram caminho e começaram alguns já a ascender, e o caminho Isso, tornou-se luminoso. isso. Estão a ver? Bonito. Olha que testemunho tão bonito. Obrigado, Célia. Estão a ver? É isto. Nós podemos ter esta certeza que quando nós mudamos a nossa postura, quando nós olhamos para trás com uma profunda gratidão, com humildade, com muita humildade, com honra, agradecendo tudo e com este respeito muito profundo por tudo o que eles viveram, que foi como foi, e não vai ser diferente porque já não vamos mudar nada. E quando seguimos, quando viramos e seguimos adiante, eu costumo utilizar também a metáfora do piloto de Fórmula 1. Não sei se costumam ver Fórmula 1. Nós somos como um piloto de Fórmula 1. Não sei se já viram alguma vez uma corrida de Fórmula 1 na televisão, porque às Tenho vezes mais ou falam menos disto. noção. Pronto. Mas quando um piloto ganha, aquilo que nós vemos na televisão é a boxe, as pessoas da boxe a celebrarem, porque um piloto de Fórmula 1 pode ter atrás de si uma equipa que chega a ter 500 pessoas, entre mecânicos e designers e engenheiros e não sei o quê, pronto. Então, o piloto ganha a corrida, o piloto só consegue celebrar levantando a mão porque ele está lá entalado no carro de Fórmula 1, ele não consegue mexer-se muito. Mas os mecânicos e a equipa lá festejam, abraçam-se todos uns aos outros, né? Pronto. Então, às vezes eu costumo falar nisto, que é, nós somos como um piloto de Fórmula 1. Cada corrida que nós ganhamos na vida, no sentido de termos mais êxito, de vivermos com mais alegria, com mais felicidade, com mais leveza, nós podemos ter a certeza que a equipa que está atrás de nós está a celebrar até o infinito e mais além. Podemos ter a certeza. Eles Na também se vão alma. libertar, não é? Exatamente, exatamente. Porque então os pais, o pai e a mãe, não sei se a Célia ou a Anabela ou a Ana são mães. Não sou ainda. A Celinha é. É? Célia, o que é que mais vai querer para os seus filhos? Acho que consegues ligar, não consegues, Celinha. Ora, vê lá agora. Acho que já está. Espera, Sim, estou. sim, sim, Olá! tá, tá, Certo, tá. bora. Estão a ouvir? Estou Estamos, a estamos, ouvir. estamos. Pronto, respondendo aqui à questão do Rui. Rui, antes de mais, obrigada, gratidão. Foi lindo este processo. E o que eu desejo aos meus filhos é que eles possam caminhar na energia deles, que eles possam ser leves, que possa ser abundante o Uhum, presente. Aliás, e é por isso que eu estou a fazer todo este trabalho interno claro. para que eles vivam a vibração deles, não a minha, não Uhum. dos meus, nem tampouco dos pais deles, que eles sejam eles. Este é o Isso. meu desejo. E esse é o desejo da alma do clã. Esse é o desejo da alma do clã. Um pai e uma mãe, se há coisa o melhor certificado de qualidade que podemos dar a um pai e a uma mãe é os filhos serem muito felizes, mesmo que não sigam os caminhos que os pais acham que eles deviam seguir. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o que é que um pai e uma mãe querem mais para um filho é que ele seja feliz. Nem que seja a vender cascas de cebola, ou seja lá de que maneira que for. Mas quer que ele seja feliz. E quando um filho é feliz, os pais sentem-se, epá, fizemos qualquer coisa de jeito como pais, porque está ali o nosso filho, está ali feliz. Estão a ver? Cada corrida que nós ganhamos na vida, nós temos uma equipa brutal atrás de nós a celebrar. Isso fiquem com essa certeza. E este testemunho da Célia foi muito bonito. Após as últimas palavras, eles abriram um caminho e começaram alguns a ascender. Isto é tão bonito, tão bonito. Obrigado, Célia. Obrigado por este testemunho tão bonito. E Obrigada. Anabela? De nada, Rui. Obrigada eu. Foi mesmo muito lindo. Olha, a Que Anabela a dizer, quando estava a olhar para o futuro, e para o presente e para o futuro, estava em pé, sentiu entusiasmo e sentiu força.
É isso mesmo. É reconectarmos com a força que está atrás de nós, que é uma força gigante, nós nem nos passa pela cabeça, nem nos passa pela cabeça. E a única coisa que nós temos capacidade hoje é de pegar nisso, honrar como indo para a frente, sendo muito felizes. Está bem? Com êxito, com abundância, com alegria, com leveza, na nossa própria essência, com a nossa própria voz, na nossa própria energia, na nossa missão, no nosso propósito. Está bem? Tal e qual. Enfim, meu Deus, o entusiasmo, isto já passou, já passa não sei quanto tempo. Nós podíamos falar aqui, ainda havia muito mais para falar, que isto é um tema muito vasto. Partilhando aqui muito rapidamente as minhas sensações, eu estava confortável a olhar para eles, mais uma vez senti essa grandeza, quando olho para eles sinto essa grandeza sempre. Quando olhei para a frente, senti-me tão relaxada que até queria fechar os olhos. Hum, Estava assim um bocadinho, não sei se sabe, se fez. Estava tão relaxada que eu disse, ai, estou tão bem assim, que eu ficava assim mesmo com eles fechados, parecia que estava numa vibração de confiança, parece que isso, eh, isso. posso estar com eles abertos, mas se fechar, não me vou preocupar porque sei que eles estão atrás. Isso. É sentir essa rede de apoio, não é? Essa força, sim. Relaxa, porque quando nós achamos que estamos sozinhos na vida, quando não temos pais ou quando não podemos contar com ninguém, andamos sempre numa ansiedade, parece que só e se não sou capaz, não, nós temos uma força que é uma coisa doida, uma coisa doida. Temos tanta força atrás de nós, é mesmo, é mesmo. Temos, temos. Isso mesmo, isso mesmo. Que bom, Célia, é isso mesmo. É virar as costas. Sim, nós precisamos de virar as costas a eles para podermos andar para a frente, porque senão ficamos sempre virados para o passado, né? Mas antes precisamos de fazer o que fizemos aqui, que foi olhar, incluir, respeitar, agradecer e honrar. A partir de um lugar muito humilde, porque eles são os grandes e nós somos os pequenos. E nós estamos na vida graças a eles. E é quando nós fazemos esse movimento de inclusão no coração, com esse profundo respeito, gratidão e honra, a tudo tal como foi. Não vamos querer mudar ninguém, muito menos os pais. Está bem? Então, quando tomamos tudo no coração incondicionalmente, é quando nos reconectamos com essa força que vem da nossa ancestralidade. Porque eu, quando quero rejeitar, eu excluo. Se eu excluo, eu desconecto-me. É como uma árvore desconectar-se das suas raízes. Os nossos pais, a nossa ancestralidade são as nossas raízes. E se nós estamos numa postura de julgamento, de ressentimento, de mágoa, vamos estar a excluir. E essa exclusão é como se nos desconectasse. É como se estivéssemos a desconectar o tronco das raízes. Criar Então a os vida, ramos, não é? exatamente. Criar a vida. Os ramos perdem força, perdem, não dá fruto. Uma árvore sem raízes não dá fruto, não é? Então, quando fazemos este movimento de reconexão, a partir do que fizemos aqui no fundo, dessa postura profundamente humilde, com respeito, gratidão e honra, então sim, ficamos reconectados, então podemos receber esse manancial de vida e de força que está atrás de nós. Está bem, Célia? Obrigado. Obrigada, Célia, Anabela, ao Rui e a todas as pessoas que vão ver depois. Rui, eu Obrigado a gostei todos. tanto desta conversa que ia-te pedir se me autorizavas a cortar um bocadinho da conversa e colocar nas redes. Há aqui partes que acho que é importante partilhar com as pessoas. Claro, claro, com certeza. Com Depois eu vou certeza. identificar-te lá também. Está Uh, bem. Se calhar coloco também uma pequena parcela no YouTube para as pessoas terem acesso e as tuas redes lá, porque acho que é importante, porque é uma forma das pessoas chegarem até ti e ao teu trabalho. E esse dom que tu tens e essa capacidade, tu tens de explicar as coisas com essa doçura, essa simplicidade. Yeah, se há coisa que eu admiro muito, é isso. Então, muito obrigada pela conversa, por este momento e a ti e a todas as pessoas que depois nos vão ouvir. Obrigado, Ana, muito obrigado por este convite também. É mesmo uma honra poder, como veio o entusiasmo, depois o tempo passa. Não faz Mas mal, é eu também mesmo sou uma honra assim. poder partilhar daquilo que me entusiasmo, daquilo que vibra aqui na minha alma e é mesmo uma honra, está bem? Eu sou Muito assim, eu obrigado, sou Sandra. gêmeos, se eu começo a falar é até amanhã.
Muito Ok. obrigada a vocês, Anabela, à Célia, que Obrigado, está a ver Anabela. Obrigado, o vídeo Célia. aqui assim. Pus-vos lá em cima. Obrigada mais uma vez ao Rui. Tenham uma ótima noite e amanhã vou disponibilizar isto a vocês com o link para vocês depois terem acesso de forma vitalícia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Até breve. Tchau.